Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Galera, minha voz ainda não tá legal, o vídeo que eu fiz de manhã pro jogo do Flamengo não ficou muito legal, minha voz tá voltando aos poucos por causa da gripe, já deu uma melhoradinha, ainda não tô 100%, mas já tá dando para ficar em pé sem o corpo estar doendo. E final de semana, domingão, Brasileirão 2018, 19ª rodada. Já tivemos quase todos os jogos. Vemos ali Santos 3, Sport 0, uma boa vitória do Santos. Tivemos ontem o Grêmio ganhando fora de casa do Corinthians de 1-0. Olha o Grêmio. Atlético Paranaense 3-0 no Flamengo. Flamengo não consegue fazer duas partidas de campeonatos diferentes iguais. Se ele faz uma partida muito boa, a outra você pode perceber que é horrorosa. Não sei se porque fez uma partida boa anterior, já entra com um pouquinho de sapato alto, não sei o que é. Isso aconteceu. Fez um partidaço contra o Grêmio, depois jogou contra o Grêmio, time reserva, tomou uma cipuada. De novo, faz uma grande partida contra o Grêmio, consegue ganhar, se classifica na Copa do Brasil, toma uma cipuada. Não sei, mas sobre o Flamengo eu já falei, já dei o meu ponto de vista sobre o Flamengo. Tivemos o Inter ganhando do Paraná de 1-0, Inter é líder até o São Paulo entrar em campo. Inter, pelo que os colegas falaram, bateu, Paraná jogou todo atrás e no finalzinho, já nos acréscimos, o Inter conseguiu fazer 1-0. Tivemos Bahia e Cruzeiro 1-1. Olha o Bahia, olha o Bahia. Bahia crescendo aí no campeonato, deixando a parte de baixo da tabela, merecidamente, que tem um belo time o Bahia. Cruzeiro, mais uma vez, dando uma derrapada, porque é uma derrapada, porque jogou em casa, não pelo fato de ser contra o Bahia, mas é uma derrapada porque jogou em casa. O Palmeiras ganhou de 3-0 do Vitória. Olha o Palmeiras, Grêmio, Internacional. Quem é o líder? O São Paulo entrando em campo, São Paulo vira líder. São Paulo tem que se preocupar com quem? Esquece o Flamengo. Esquece. O Flamengo se enrola sozinho. Esquece. O líder tem que se preocupar com o Inter, que só está no Campeonato Brasileiro. Tem que se preocupar com o Palmeiras, que subiu muito de produção com o Felipão. Tem que se preocupar com o Grêmio, que agora só está em duas competições, então vai focar no Campeonato Brasileiro. Dos 4 primeiros, os 3 estão subindo e um está caindo. Está subindo São Paulo, Inter e Grêmio. Estão subindo de produção. E o Flamengo caindo. Era primeiro, foi para segundo, agora é terceiro. A tendência é que na próxima rodada, continuando assim, o Flamengo caia para quarto. Essa é a tendência. Ah, tá com raiva que o Flamengo perdeu? Não. É pelas teimosias do treinador do Flamengo, por alguns jogadores não estarem rendendo nada. Já era para ter sido trocado há muito tempo, mas o treinador continua batendo, além do treinador armar mal de novo. E também tem que se preocupar, o líder do campeonato, com o Atlético Mineiro. E é desse jogo que a gente vai falar agora. Acabou há 5 minutinhos atrás, Botafogo, que veio de uma grande partida pela Sul-Americana, fez uma boa partida, ganhou com maturidade, com autoridade. Só que hoje ele pegou um Atlético Mineiro inspirado. Pegou um Atlético Mineiro inspirado e perdeu de 3-0 em casa no Maracanã. Qual foi a pior derrota? A do Flamengo 3-0 lá ou essa do Botafogo aqui? A do Flamengo, o Flamengo tomou 3 gols em 20 minutos, né? A meu ver, meio o Botafogo perdendo em casa de 3-0, apesar que em casa, jogar em casa tem um peso sempre maior, né? Mas a atuação do Flamengo foi decepcionante. Então, a derrota do Flamengo lá, mesmo sendo na casa do Atlético Paranaense,
foi uma atuação, uma derrota bem decepcionante, mas a do Botafogo eu acho que acaba se equivalendo que o Botafogo estava jogando em casa. Então o Botafogo jogou em casa, meus amigos torcedores do Botafogo, aí meu amigo Cristiano, jogou em casa contra o Atlético Mineiro. Bom, deixa eu fazer um resumo bem rápido para vocês entenderem a minha visão. O jogo Atlético Mineiro, Botafogo e Atlético Mineiro, foi um jogo muito parelho, muito parelho. Quando estava 2-0 o Atlético Mineiro, o jogo ainda era muito parelho. Sabe qual foi a diferença nesse jogo? Foram as peças individuais. O jogo era muito parelho, muito parelho. O Botafogo não estava mal, estava indo para cima, estava tentando, jogava por um lado, jogava para o outro. Só que as peças individuais fizeram diferença. Vamos lá. O zagueiro Carly, se ele jogasse o que ele reclama, porra, ele reclama de tudo, bicho. A jogada nem tinha passado, ele já estava reclamando. Ele tem que parar de reclamar e tentar jogar alguma coisa. Ele tomou um drible do Tchara, que o Tchara nem balançou. Ele tentou segurar o garoto. Pesadão. Ele não consegue dar um toque direito sem virar o corpo. Ele ficou... Teve um momento do jogo que ele ficou mano a mano com o jogador do Atlético Mineiro. Você vê a dificuldade dele de tentar fazer alguma jogada. Mas não é ele que escala. Escala é o treinador. Mas em 2 gols do Atlético Mineiro, você não via o Carly dentro da área. Você não viu, porque ele não volta. O Botafogo estava perdendo, ele se debanda para o ataque e deixa lá atrás. O Botafogo não tomou o 4º e o 5º por sorte. Mas onde é que estava o Carly? Então, algumas peças começam a fazer diferença. O Carly, na boa, é o Gum do Fluminense. Tá mais pelo nome que tem ali no Botafogo, porque cintura dura, lento. Outro detalhe, o meio-campo. O Atlético Mineiro tem um jogador no meio-campo e agora um outro que joga ali pelo meio também, mas cai pelas pontas, que é um monstro, acabou com o jogo hoje, o Tchara. Tchara e Casares. Pô, ainda tinha o Natan, que deu uma velocidade danada pelas pontas. Esse Tchara ganhou na cabeça do lateral. O lateral do Botafogo é quase 2 palmos mais alto que ele. Eles pularam na cabeça, pô, o baixinho ganhou dele na cabeça. Porra. Aí fica difícil. Aí o Igor Rabelo vai na bola e me dá um bote errado. Ele deixou 2 para trás. Botou na velocidade, tocou, pum, Casares, gol. Primeiro gol, time do Atlético, e vem tabelando. E o Botafogo olhando até sair o gol. E não tinha saído antes, porque o goleiro do Botafogo, Saulo, fechou bem o ângulo por Ricardo Oliveira e já tinha feito algumas outras defesas. Mas o Botafogo também teve pressão. O Botafogo pressionou. Só que o Botafogo não tem criação. É muito limitada a criação do Botafogo. A criação do Botafogo é uma criação muito pragmática. Os jogadores em campo e o treinador adversário conseguem fazer uma leitura muito fácil do estilo de jogada do Botafogo, porque não tem ninguém no Botafogo que faça algo de diferente. Não tem. E o que fez diferença nesse jogo foi as peças individuais. Porque o jogo estava muito parelho. Mas as peças individuais fizeram diferença. Casares, Tchara, grande contratação do Atlético Mineiro, esse colombiano. Grande contratação. Tchara, Natan, depois entrou o Luan, menino maluquinho, que fez o primeiro gol. A zaga do
O Atlético Mineiro tem lá o Léo, que é pesadão, mais veterano, mas ele não é tão cintura dura quanto o Carly. Os laterais do Atlético saem só na boa, tentam se proteger, porque sabe que tem jogadores lá na frente que se mexem muito. O meio-campo consegue trabalhar a bola, consegue fazer uma jogada diferenciada, consegue fazer viradas de bolas longas. Isso o Botafogo não faz. Por quê? Porque falta qualidade. Então, o jogo foi parelho sim. Até tá 2-0, Atlético, o jogo foi parelho sim. Depois desandou, porque o Botafogo desarrumou inteiro, foi todo para frente, quase que toma o quarto e o quinto. Mas o jogo foi parelho. O que fez a diferença foram as peças individuais. As peças individuais que o Botafogo não tem, essas peças individuais do Botafogo, mesmo no auge, não tem nenhum jogador excepcional. E os jogadores do Atlético Mineiro, apesar de não ter nenhum jogador também excepcional, a maioria dos jogadores do Atlético, do meio para frente, tem mais qualidade do que do Botafogo. Não tem ninguém no Botafogo parecido com o Thiara. Não tem no Botafogo nenhum jogador de meio campo de criação igual o Casares. Não tem. Não tem. Não tem jogador no Botafogo que puxa contra-ataque rápido igual o Natan fez. Ou seja, tem peças que fazem diferença. Você pode botar o mesmo esquema, mas aí a peça vai mudar. Isso acontece em vários jogos. No jogo hoje do Flamengo, alguns jogadores não puderam jogar, foi trocado as peças, colocaram ali, desandou tudo. Deu tudo errado. Isso já aconteceu com o Cruzeiro, já aconteceu com outros times. Só que é isso que o Zé Ricardo tem e torcida botafoguense. Esse é o Botafogo de 2018. Vai fazer uma partida muito boa e outra abaixo. Até o Botafogo tomar 1-0, o jogo estava parelho. Eu estava vendo o jogo e vi o Atlético Mineiro melhor, um pouquinho melhor, justamente por causa das peças. Mas o jogo era muito parelho. Mas faltava o Botafogo um pouco de criação. Você viu o Valência tentando, chutando de fora da área, o Gustavo chegando, tentando, indo para cima. Você viu os jogadores do Botafogo tentando, chegando, o Moisés chegando muito pelo fundo, tendo um trabalho com aquele Thiara danado, que o moleque é chato. O Moisés chegando muito, o lateral direito chegando menos um pouquinho, mas tentando segurar ali. Você viu o Botafogo chegando. Faltava aquele toque de um pouquinho mais de genialidade, um pouquinho mais de ousadia do Botafogo. Mas aí, como não pode fazer isso, ia no feijão com arroz, mas estava chegando. Tinha chance, chegava perto da área, conseguia cruzar, conseguia fazer. O Botafogo conseguia fazer. Não estava um futebol ruim, mas a parte individual fez diferença no jogo de hoje. Fez diferença. Primeiro gol, a tabela, entrou na área, pum, gol. Segundo, o arrego, né? Segundo arrego. Perdendo a cabeça pro Thiara. Acho que é Luiz Ricardo, o nome do lateral. Não é isso, meu amigo botafoguense? Perdendo a cabeça pro Thiara. Perdendo a cabeça pro Thiara. O Igor Rabelo ainda me dá o bote errado. Pô, aí quer tomar o gol. Aí você fica procurando o Carly. Cadê o Carly? Não tava, a gente não sabe nem onde o Carly tava. Segundo gol. O terceiro, tava mais fácil, já entrou cara a cara, tocou. Canto goleiro já não podia fazer muita coisa mesmo, coitado do Sal. Defender quanto dava. Mas aí toda hora, nego bombardeando, chegando cara a cara com ele não vai conseguir agarrar sempre. Então o Atlético Mineiro fez uma grande partida. Parabéns, Atlético Mineiro, parabéns. O Botafogo fazia uma partida razoavelmente boa, com dificuldades que o Botafogo vai ter sempre para a criação, mas estava tendo certo volume de jogo, estava empurrando o Atlético Mineiro para trás. O Atlético Mineiro começou a jogar na saída de contra-ataque, nas bolas longas, e nas bolas longas o Atlético Mineiro matou o Botafogo. Mas isso precisa ter qualidade para fazer essa bola longa. O Botafogo não tem.
Botafogo tentava, esbarrava na defesa do Atlético Mineiro. Quando o Atlético Mineiro saía com inversões de bola longa do lado direito para o lado esquerdo. O time do Botafogo ficava todo torto, estava sempre jogando atrás, nas costas dos laterais. E o Atlético foi crescendo com isso, e falar de novo, as peças individuais fizeram a diferença. Então, nesse jogo que, se eu não vejo uma supremacia muito grande do Atlético, o Atlético jogou bem, mas o Botafogo não jogou tão mal. 3-0 foi mentiroso o placar? Pô, cara, quem olhar o 3-0 e não ver o jogo vai achar que o Atlético Mineiro massacrou. Mas não massacrou. Os 3-0 não diz que a partida foi um vareio do Atlético Mineiro, porque não foi. Foi as oportunidades. Porque depois que fez 1-0, o Botafogo se expôs mais ainda. Aí deu mais espaço para o contra-ataque. Aí saiu o segundo, saiu o terceiro. Poderia ter sido o quarto e o quinto. Então, esse jogo, meus amigos, é para todos verem que a peça individual, os jogadores, eles fazem diferença. O esquema pode ser igualzinho, mas se tiver peças boas dentro do time, dentro do elenco, você consegue fazer um bom time. Agora, quando você não tem, todo mundo no nível muito irregular, é complicado. Quando você pega um time que tem peças diferenciadas, fica difícil. Eita! Então, fica mais difícil, mas a gente tem que elogiar o Atlético Mineiro, fez uma grande partida. É o que eu falei, Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo, só estão no Campeonato Brasileiro. A probabilidade desses times serem um dos campeões é muito grande, porque já vimos, o Flamengo não consegue se dividir. E mesmo que o Flamengo tivesse só no Campeonato Brasileiro, eu não levo fé o time do Flamengo. Não levo, principalmente porque o treinador do Flamengo ele é instável. Muitas vezes ele atrapalha o time. Hoje o treinador do Flamengo atrapalhou. Temos o Grêmio. Se o Grêmio embalar, complica. Se o Grêmio embalar no Campeonato Brasileiro, complica. Então, eu, sinceramente, dos 4 primeiros ali, que eu menos acho que vai chegar para brigar pelo título é o Flamengo. Não acho que o Flamengo vai brigar pelo título por esses altos e baixos tão grandes que o Flamengo tem. A não ser que o Flamengo seja classificado logo na Copa do Brasil, mas vai jogar contra o Corinthians lá para frente. Setembro tem o jogo contra o Cruzeiro, se for desclassificado. Se o Flamengo dá a sorte de fazer um partidaço contra o Cruzeiro e ganha e fica na Libertadores, aí que o Flamengo despenca no Campeonato Brasileiro de vez. Aí que o Flamengo pega o ladeiro, o elevador para baixo e vai direto, vai parar lá no 11º lugar, porque o Flamengo vai abandonar de vez, porque o Flamengo, eu acho que psicologicamente o Flamengo é fraco. Psicologicamente o Flamengo é fraco. Diferente do Grêmio, diferente de outros times, do Cruzeiro, que são psicologicamente mais fortes e conseguem separar as coisas. O Flamengo parece que não consegue, e isso tem muito a ver com o treinador. Então, São Paulo, Inter, Atlético Mineiro, grandes favoritos, junto com o Grêmio. Palmeiras que está chegando. Aí do 7º para baixo já tem uma diferença já muito grande. Mas dos 6 primeiros, hoje, o que eu digo, que para mim não tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro hoje, dos 6 primeiros, do que não tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, pelo que eu estou vendo, pelo que está produzindo depois da Copa, é o Flamengo. O Flamengo. O que está produzindo menos depois da Copa é o Flamengo. O Flamengo vem embalado muito bem até a Copa. Chegou a Copa, acabou a Copa, começou, o Flamengo veio caindo. E os outros times subindo. Então,
Flamengo vai ter que conseguir mudar muita chave, até mudar a chave do treinador, senão não vai conseguir. Botafogo, quarta partida pelo Campeonato Brasileiro que não ganha, agora já está 3 pontos do Z4, 3 pontos do Z4. Vou falar de novo, não fez uma má partida, mas as peças individuais e erros individuais fizeram com que isso acontecesse. Não pode, na boa. Não vai ser o Carly que vai resolver o jogo lá na frente. Uma vez ou outra, tudo bem, ele vai lá na frente, tenta a cabeçada do negócio. Mas nas jogadas de contra-ataque do Atlético, você não viu o Carly. Ele abandonou a defesa. Aí deixa só um. É bem complicado. Então, algumas peças individuais, algumas coisas individuais que aconteceram no jogo do Botafogo, influenciaram muito. O Atlético Mineiro ganhou. A meu ver, por tudo que aconteceu, acabou o Atlético Mineiro sendo o melhor, merecendo a vitória. O Botafogo não merecia perder de 3, porém, o placar de 3-0 não foi mentiroso pelo que aconteceu na partida. Se você contar, vou falar de novo, se você contar isso para alguém, o Botafogo perdeu de 3-0 para o Atlético Mineiro, vão pensar logo, tomou uma saraivada. Não foi uma saraivada. O Atlético Mineiro não deu uma saraivada, não massacrou o time do Botafogo, não foi isso. Mas foi decisivo nas bolas que eles pegaram nos contra-ataques, nas bolas longas. E alguns erros individuais ali, erros de posicionamento. Eu tô falando de novo, esse lateral do Botafogo não pode perder na cabeça pro Thiara, cara. Porra, não dá, bicho. O Thiara é desse tamanho, o cara era desse, cara. Como é que vai perder na cabeça? Aí perdeu na cabeça, o moleque me jogou na frente, passou pelo Garrabeira que deu um bote errado. Pô, aí fica difícil, né? Aí mata todo mundo. Não pode. O Carly se posicionou muito mal, o Carly foi mal, se posicionou mal. Muito pesadão, muito lento, muito cintura dura. Ele deve matar o Igor Rabelo. Ele reclama mais do que joga. Reclama demais. Lindoso, quando estava em campo, sinceramente eu não sei o que Lindoso fez. Não fez. O Bochecha até jogou direitinho. Agora o Lindoso, não sei o que Lindoso fez. Mas é assim, cara, o Botafogo, meus amigos, vai ficar nesses altos e baixos, vai fazer partidas boas, mas o normal do Botafogo é fazer partidas regulares. Vai ter momentos de pico, que vai fazer boas partidas. Mas no normal, não vai fazer boas partidas porque o elenco do Botafogo não tem jogadores de qualidade para isso. Então não vai fazer nada tão diferenciado assim. Mas vai ter momentos que vai fazer algumas jogadas, vai ter jogos diferenciados. Mas isso serão pontuais, não é o sempre. O Atlético Mineiro não. Tem jogadores diferenciados que podem mudar uma partida de uma hora para outra. Se eles estiverem todos eles num dia inspirado, fica um time muito forte, que dá para brigar pelo título. Então, parabéns ao time do Galo, parabéns a Minas Gerais, parabéns ao Atlético Mineiro. Uma grande vitória, faz o Atlético Mineiro subir mais. Até dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. O Atlético Mineiro já está com 33 pontos, olha lá. Está na briga. 33 pontos. Começando na próxima rodada o retorno. Está tudo em aberto. Até o 6º lugar ali, o Palmeiras. Tudo em aberto. Então, parabéns ao Galo. O Botafogo tem que abrir o olho que o Botafogo está em 11º lugar, com 22 pontos. Ainda tem o jogo do América Mineiro com o Fluminense. O América Mineiro ganha, passa o Botafogo já cai para 12º. Tem o jogo da Chapecoense contra o São Paulo, que aí é mais difícil, mas de repente a Chapecoense consegue um empatezinho com o São Paulo. Quem sabe vai a 22 pontos também, ou seja, tem o Vasco que joga segunda-feira. Se o Vasco ganha, empata com o Botafogo em pontos. Aí o Botafogo vai terminar a rodada
beirando perigosamente a zona de rebaixamento. O Botafogo tem que melhorar, mas é isso que o Botafogo tem. É esse o time que o Botafogo tem e não vai mudar agora. Não vai mudar agora. Então, meus amigos, essa foi a minha análise de Botafogo 0, Atlético Mineiro 3, grande vitória do Atlético Mineiro. Botafogo tem que melhorar, porque está chegando perto da zona de rebaixamento. E o campeonato tomando outros rumos, alguns que a gente já achava que poderia brigar pelo título, para mim já está começando a sair dessa briga pelo título, apesar de ainda estar na parte de cima da tabela, que é o Flamengo, mas daqui umas 4, 5 rodadas o Flamengo está completamente fora dessa briga aí do Campeonato Brasileiro. Não estou sendo pessimista, não é isso, não estou sendo pessimista, estou falando pelo que está acontecendo. Os times que na parte de cima estão subindo de produção. E o Flamengo, com outros times, estão caindo de produção, tipo o Sport, a Chapecoense, o Vitória. São times que depois da Copa vieram muito piores. O Flamengo estava embalado antes da Copa. Veio muito pior. Veio muito pior. Além de o Flamengo ter um treinador que atrapalha também. Então tem time, ó, o Atlético Paranaense veio melhor, o Ceará veio melhor, alguns times se beneficiaram com a parada, outros times não se beneficiaram. Então, tipo, o Botafogo não se beneficiou porque contratou um treinador com 5 partidas, 3 partidas, mandou o cara embora, teve que contratar outro. Então aquela parada não adiantou de nada. Não adiantou de nada. O Vasco, a mesma coisa, ou seja, teve times que caíram de baixo. E da parte de cima da tabela, o único time que está para baixo, está entrando em baixa no Campeonato Brasileiro, é justamente o Flamengo, porque o restante está tudo em alta. O São Paulo, o Internacional, o Atlético Mineiro, Palmeiras, está todo mundo subindo. Todo mundo pegando elevador de subida. Mas o Botafogo tem que melhorar, porque senão a torcida vai chorar. Vai chorar. Faltam 19 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem que somar ponto. O Botafogo tem que pensar agora em sair da parte de baixo da tabela. É isso que o Botafogo tem que pensar. Então, meus amigos, essa foi a análise aqui no Resenha com Magalhães desse jogo aí que não deu para mais um Carioca. Tá feia a coisa hoje para os cariocas. Tomou de 3-0 o Flamengo de manhã, agora o Botafogo toma de 3-0. Temos o jogo do Fluminense contra o América Mineiro. Vamos ver se o Fluminense, pelo menos o Fluminense alivia as coisas. E amanhã a gente tem Vasco e Ceará. Vamos ver se um desses cariocas aí livra os cariocas do vexame que está sendo essa rodada. Então, um grande abraço, até mais, conto com todos vocês. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, Resenha com Magalhães, Resenha com Magalhães também no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Conto com vocês. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.